básica do Espiritismo. A Bíblia explica a Bíblia. Não tem. Qual é o modo como os presbiterianos leem a Bíblia? A Bíblia explica a Bíblia. Você vai dizer, vocês têm que guardar versículo? Não, você tem que entender os versículos bíblicos. Eu peço que vocês tenham uma chave bíblica em casa, chave bíblica no dicionário. Amor, vai dizer, você vai lá, vamos ajudar vocês. Chave bíblica. A Bíblia explica a Bíblia. Você vai dizer, bom, então a melhor religião que tem não é nenhuma outra senão a Testemunha de Jeová. É a melhor. Não é isso que cita no versículo o tempo inteiro. Isso não quer dizer que a pessoa que sabe o versículo, que explica, repete o versículo, está fazendo interpretação bíblica. Você pode escrever um texto e jogar ele fora de contexto e virar um pretexto. E põe o cabresto. E põe o cabresto. E a gente vai ao texto. Você vê, por exemplo, um pregador dizendo que Deus criou Adão e Eva. O Adão é o dízimo, a Eva é a oferta. Aí os pentecostais, os neopentecostais, amém. Não tem coisa nenhuma. A Bíblia não está. Bom dia. Entrou o maior herege da igreja. Eu e o pastor. Esse cara é um perigo, nós dois. Eu e ele. Nós levamos todo mundo para a perdição. Nós levamos todo mundo para a perdição. Não levamos? Aí eu falei, miserável, pecador. Oi, pecadinha. Você lê a Bíblia pela Bíblia, mas não é citar versículos isolados um do outro, tá? Isolados um do outro. Você pega, por exemplo, o texto que Jesus disse, que todo mundo fazer discípulos todos na terra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Certo? Essa é uma regra bíblica. Onde que você vê na Bíblia que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Só em nome do Senhor. Então quer dizer que esse batismo tem dado errado? Claro que não. Você tem que ver o contexto, o que dizia agora a Bíblia depois dos batismos, depois do modo trinitário de batizar. O que significava batizar em nome do Senhor? Se ele não é em nome da verdade, então você pode se isolar e não pegar a Bíblia por ela mesma. Você vai citar um monte de versículo fora da Bíblia. Fora da Bíblia. Por quê? A Bíblia explica a Bíblia. Não adianta eu leio uns teólogos, são pensadores humanos, têm seus erros. Quem explica a Bíblia é a Bíblia. Então, estão entendendo? Primeira coisa, você tem um versículo, você está lendo a Bíblia, Paulo, você tem um versículo que você não entendeu bem. Você vai ter que ler o contexto imediato. Você está pegando um versículo bíblico aqui, um versículo bíblico. Você não entendeu bem, você vai ler o contexto imediato. O contexto imediato é o que está acontecendo aqui. Nesse contexto imediato, nesse capítulo, João 3,16, por exemplo, o que você está lendo? Como é que isso vai te ajudar a entender? Você tem que ler o capítulo inteiro, o livro inteiro, tá? O capítulo inteiro, João 3, o livro inteiro de João. E a Bíblia inteira. Você não pode pegar isso aqui e dizer, olha, isso, se você não entendeu, pegue um texto imediato. Porque você vai encontrar dentro disso aqui, outros versículos que vão realmente dar uma base sólida daquele que você está falando. Por exemplo, eu posso pegar o sacrifício de Abel, né? Lembra Abel, Caim, Abel ofereceu fruto, Caim ofereceu. Eu posso biblicamente dizer que o Abel fez um sacrifício olhando lá no futuro da promessa? Sim. Porque durante toda a Bíblia fala do cordeiro que foi imolado. Desde Abel, antes de Abel, por exemplo, agora uma dedução, o que é o que faz? Quando Adão estava pelado, ele viveu uma vida normal, tranquilo. E eles pecaram e começaram a se ver diferente, do outro. Ele tem, não, ela não tem, sabe? E aí
aí Deus chegou para conversar com eles. Legal, ele chega, Deus falava. E foi conversar com eles. E eles disseram: nós fugimos, Senhor, o resto de tudo. E aí, o que Deus fez? Eles pegaram folhas, dinheiro, e se cobriram. Bateu o vento e foi embora. Deus proporcionou para eles uma roupa. Foi de quê? O que matou? Um animal. Não fala de animal. Eu posso deduzir. Isso é dedução, lógico, nós garantimos. Bom, eu não posso fazer um teologismo, eu posso sugerir para a minha mente que esse animal que ele mandou era o quê? Um cordeiro. Aí é uma sugestão. Não disse Paulo que foi um cordeiro. Mas pelo que no que é passado da Bíblia, no caminhar da história da salvação, eu posso só deduzir, tá bom. Mas quem disse não, tem que ser honesto. Deus matou um cordeiro, eu não posso falar isso, mas eu posso deduzir. Não tem algumas coisas que são inutíveis, ou redutíveis, né? Outras são claras, outras são redutíveis. E depois desse animal que morreu, suponho que seja um cordeiro, quando Abel ofereceu um cordeiro, ele estava oferecendo pela fé. Adão viveu em Eva muitos anos com os meninos, não era tempo igual o nosso. Ela contou, certamente contou que Deus havia prometido que ia mandar um filho dela que ia pisar a cabeça sedente. O que Abel andou fazer aquilo que Deus fez com meu pai? Eu não tenho saída para oferecer alguma coisa que agrada a Deus, senão aquilo que Ele quer que eu faça. Eu vou sacrificar o cordeiro, porque Ele prometeu que um dia o cordeiro iria morrer por mim. Porque eu penso, posso garantir. Porque durante toda a Bíblia vem falando sobre a morte do cordeiro, toda a Bíblia. Quando chega lá no Apocalipse, diz: o cordeiro que havia sido morto antes da fundação do mundo. Quer dizer que antes do Éden, o cordeiro tinha sido morto, tinha na cabeça de Deus. Na cabeça dele, o cordeiro morreu antes da fundação do mundo. E a história do cordeiro vem acontecer na Bíblia. Quando eu chego lá em João, o que João diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, lá no Levítico, puro cordeiro, lá em Isaías, Davi, puro. Quando você chega no Novo Testamento, não morre nenhum cordeiro, só morre o verdadeiro. Então, é isso que é estudar a Bíblia. Não é pegar versículos isolados, você a Bíblia e a Bíblia no seu contexto imediato, no contexto médio e no contexto longo. Aí você está, esse versículo agora, esse versículo está falando sobre isso. Então, quando você tiver alguma dificuldade no projeto, pega o mesmo de volta, veja quais são as conexões do contexto médio e do contexto longo. Tá? O contexto longo. Aí você não vai errar, porque a Bíblia está explicando a Bíblia. É claro que tem textos que são mais complicados, eu não entendo muito bem. Quando Deus colocou lá no meio de reis para matar um rei, Deus mandou um espírito mentiroso, maligno, através de profetas, para enganar o rei e para que o rei morresse. Explica isso, Senhor. Não sei como é que Deus pode fazer exceção do rei. Também não sei. Eu não posso ter. A única coisa que eu posso deduzir desse texto é que Deus é poderoso, Ele tem o inferno, o céu na mão, e Ele faz todas as coisas perfeitas. Isso que eu sei que é muito importante. Quando conectar alguns textos com outros textos conectados e separados, mas bem amplos, isso mostra que a minha limitação. Eu sou um ser humano, eu não tenho a mesma Deus. Porque se eu colocasse, presta atenção, se eu colocasse Deus na minha cabeça, Ele caberia aqui dentro. Se Ele coubesse aqui dentro, eu seria maior do que Ele. Eu seria maior do que Ele. Eu pude subjugá-lo à minha compreensão. Eu pude subjugá-lo no meu conhecimento. Então, o meu conhecimento coloquei Deus dentro de uma maior. Mas eu não entendo Deus, eu não entendo Deus. Eu só entendo o básico. Mas não sei o que Deus deixa criança. Nem eu sei. Eu só sei que Ele ama um homem, Ele queria salvar um homem. E para que salvasse um homem, Ele precisava de criar uma coisa chamada salvação. Agora eu vou entrar no meu assunto, que é a história da salvação. A Bíblia não tem. A Bíblia explica a Bíblia. Você não tem um básico, você está no seminário,
pessoas andando na mão direita, para meu pai, a bicicleta, a Bíblia, tem outras regras hermenêuticas, mas essa é a principal. Então eu vou falar sobre hoje. Se você guardar essa aula hoje, você vai entender Romanos claramente, e você vai entender a Bíblia claramente. Então eu vou fazer uma sinopse, um resumo de Gênesis ao Apocalipse. A gente chama isso, não estou xingando ninguém não, tá? Sem xingar, hein? Agora você coloca, hein? Vou falar bonitinho, a Bíblia mesmo. Chama ordem da salvação. Porque a Bíblia é um livro que mostra o plano de Deus para a salvação do homem. Aí nós vamos ver quem é esse homem da Bíblia. Daqui a humanidade inteira, não sei, nós vamos ver como vamos explicar. Quem que é a salvação do homem? Deus veio buscar seu povo, esse seu povo. Eu tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco. Tem ovelhas e ovelhas que não são desse curral. A mim me convém buscá-las. Foi Deus que me deu. Ninguém pode levantar sobre as ovelhas da minha mão. Tá? Olha, tem ovelhas que estão buscando até hoje. Eu era meio cabrito, meio bote, eu me tornei ovelha pela conversão. Bom, ordem da salvação. Nós temos que ver que a salvação acontece em dois planos. E é um plano assunto relacionado à eternidade ou relacionado a Deus. Quando eu falar Deus aqui agora, gente, eu estou falando Deus Pai, não está? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando eu falar Deus, quando eu falar o Filho, quando eu falar o Espírito, quando eu falar o Pai, estou definindo. Quando eu falar Deus, eu estou falando a Trindade. Nós temos que aprender uma linguagem bíblica, teológica, para explicar as coisas. Deus me ama. Que Deus é Jesus? Não, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando eu falar Deus, eu estou falando da Trindade. Correto, gente? Tá? Então, já começa por aí. Então, você tem um plano que é, a gente chama de economia divina. Tem um plano que essa economia divina vai atingir o homem. Esse plano vai atingir o homem. Então, vocês veem que a salvação é uma conexão, né? É uma conexão de Deus com o homem. Nota que eu não estou falando do homem com Deus. Salvação. Não tem nada a ver do homem com Deus. Nada tem a ver Deus com o homem. A salvação começa em Deus. O plano da salvação não é do homem. O plano da salvação é de Deus. Então, algumas coisas dessa ordem, o plano da ordem, né? Eu estou sendo lógico para a gente poder entender melhor as escrituras. Então, a primeira coisa que acontece no plano da salvação, agora olha o lado de Deus. Chama eleição. Primeiro letra que se tem com Deus, tá? Chama eleição. É o nome de Deus veio à humanidade e chama seres humanos entre os pecadores, seres humanos entre os pecadores, para serem seus. Se chama minha ovelha, meu povo. Minhas ovelhas, meu povo. Deus veio salvar as suas ovelhas, o seu povo. Pode ver todas as promessas de Davi. Deus abençoava o seu povo, ele salvava o seu povo. Quando Jesus nasceu, o velhinho disse: ele vai salvar o seu povo. Sempre Deus vai salvar o seu povo. Então a eleição é o modo como Deus enxerga a humanidade ainda, e pela sua misericórdia e graça, chama não todos, alguns. Agora vocês me ajudarem. Muitos serão chamados? Alguns. Muitos serão chamados? Escolhidos? Não, não ouvi. Alguns poucos. Por que Deus fez assim? O problema é dele? Muito bem. Você acha que Deus é injusto? Absolutamente não. Não, todos os homens pecaram, todos caíram. Por misericórdia, para mostrar a sua misericórdia,
Ele chamou alguns e não chamou todos para mostrar o quê? A sua justiça. Justiça e amor. Deus da justiça é o Deus do amor. Se Deus não matasse Jesus, claro, usando a história, usando os homens, usando os fariseus, usando a religião para lá, mas quem matou Jesus foi Deus. E Pedro diz: Deus usou lá no capítulo, Deus usou os sacerdotes, os comandos, os anciãos, para matá-lo. Deus usou, mas se ele não morresse, esses alguns não seriam dele. Deus quis mostrar a sua misericórdia, chamando alguns, lá em Romanos nós vamos colocar, estou pegando só em geral, alguns pessoas, não todos. Se Deus quisesse salvar a todos, ele salvaria? Sim ou não? Sim. Sim. Na alegria. E se Deus condenasse a todos, agora não dá pergunta. Se Deus condenasse a todos, ele seria injusto? Não, porque todos pecaram. Ele não seria injusto. Mas para mostrar a sua misericórdia e amor, ele salvou alguns. Para que expressasse ao mundo o seu amor e a sua misericórdia, salvando alguns, como diz Paulo, pela loucura da pregação. Loucura, é loucura, doideira. Não tem nenhum Deus no mundo que faz isso, nenhum Deus no mundo que explica a salvação de Deus. Isso é loucura, isso é doideira. Eu não entenderia a salvação jamais como ser nacional. Não tem nada a ver com aquele cara que morreu há 2000 anos por mim. Tem a ver com o sangue, né? Que é sangue, sai fora. O sangue não, eu tenho também sangue no olho aqui, uma desgraça. Se o cara me salvar de quê? Vida eterna, que é loucura, né? É que a gente nasceu ouvindo isso, não acha que é loucura. Mas vai para um padrão que nunca ouviu o Evangelho. Nunca. Você conta essa história para ele. Não vou repetir com você. Esse Deus seu deve ser idiota. Deve ser. Nunca vi um Deus tão fraco. Muito pobre, muito fraco. Deve ser mesmo lá. Esse Evangelho. Bom, nesse plano, eu estou olhando o lado divino, tá? Deus chama, e aí Deus, outra coisa que Deus faz. Agora o homem participa, aqui o homem não participa, ele não está sabendo nada. Ele não está nem sabendo o que está acontecendo. Outra coisa que acontece, Paulo vai falar muito em Romanos sobre isso: justificação. Esse tema foi baixo da reforma luterana, né? Tem isso, eu não quero saber. A justificação é pela fé. O que é justificação? Justificação é o nome com o qual Deus, a Trindade, com o qual Deus resolve o problema da minha dívida. Justificação é o nome como Deus resolve o problema da minha dívida. Dívida o quê? Moral e espiritual. Moral e espiritual. Justificação. E o homem nem sabe, por exemplo, você foi salvo em Cristo, isso aconteceu com Deus. Deus falou da verdade. Isso aconteceu com Deus. E você não está nem aqui. E nem aí. Você não participa disso. Por isso que eu estou dizendo ordem da salvação. Primeiro, o que acontece para o Salvador? Primeiro, o seu decreto de ressurreição. Segundo, a justificação. O que Deus está fazendo? Como é que eu, Deus, posso aceitar viver comigo pessoas imundas, sujas, que acabam com a minha moral, com o nome, com a criação de Deus? Eu não posso aceitar. Não posso aceitar. Eles têm que morrer. Eles têm que morrer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A alma que pecar, diz Ezequiel, essa não pecar. Não pecar. Todos pecaram, todos o quê? Morreram. Todos morreram. Morre. Deus enxerga o mundo sem Cristo como ser eterno, ambulante. Mortos andando nesse mundo. Mortos andando. Igual aquela série, que chama de filme disso. Tá bom? Hein? Mas é assim que Deus enxerga. A gente pensa que não é assim que Deus enxerga. O pecado mancha
santidade, desonra a criatura que Deus fez. Bom, então, como é que essa pessoa, vamos trazer isso aqui para o aspecto jurídico. A justificação está profundamente ligada ao aspecto jurídico. Ou seja, alguém endividado que parece perante o tribunal, o juiz. Vamos colocar aí uns 10, 20 milhões de dólares, muito mais. Ele chega diante do tribunal. Ele tem que pagar essa dívida. E paga? Não. A não ser que Deus mande alguém tão absolutamente perfeito e que tem grana para desgraçar, e a cara, e chega no tribunal e paga a minha dívida. Mas para ele pagar a minha dívida, eu preciso contratá-lo como meu advogado. Eu tenho que contratar. E eu não sei quem é esse advogado, a não ser que Deus me chame disso para o cara aí. Aí, o pecador miserável, desgraçado, ele sai correndo para todos ele, pai, desesperado, por favor, paga minha dívida, eu não tenho saída mais. Justificação significa Deus pôs em alguém a minha dívida, olha agora, estou fazendo o aspecto espiritual, essa dívida que eu devia, ele passou essa dívida todinha para esse alguém, e esse alguém tinha grana para pagar e estimar. Por que o juiz tem que fazer isso? Porque o juiz é perfeito. Não pode entrar nenhum endividado no reino dele. Não pode entrar nenhum endividado na presença dele dentro do céu. Não pode, porque ele é perfeito. E como vai eu lá? Então, a palavra justificação significa, agora não tem justificação, uma declaração forense entre um juiz e um advogado. Nessa declaração está escrito dívida paga. Declaração forense de um advogado e de um juiz, onde o juiz diz dívida paga. Romanos 5, por isso que estou falando Romanos 5, justificados, pois, olha a palavra falando justificados, agora vocês entendem o peso dessa palavra, estão entendendo? O peso dessa palavra, justificados, estão entendendo? Justificados, pois, mediante a fé. Opa, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Sou difícil de entender. Consumado esse. Quando Jesus está consumado, ele está falando isso tudo aqui, ó. Inclusive isso aqui. Por exemplo, nesse consumado está, agora eu sou filho, sou adotado. Tá? No consumado está toda a história da salvação, toda a obra de saúde. Ali fechou, ó. É isso mesmo, fechou, inclusive justificação, inclusive eleição, inclusive a santificação, inclusive a adoção, inclusive a glorificação. Tá? Então, quando fala está consumado, no grego, quando repete, no grego, quando repete prefixo, quer dizer feito, né? Tem a palavra telestai, está feito. Quando o grego diz telestai, você bateu e acabou, não tem jeito mais. Está repetindo, reforçando o verbo. Telestai, está feito. Mas quando ele diz telestai, bateu, acabou, não tem mais, está fazido, está feito. É um termo do verbo grego que chama glóris, é um termo. Você nasceu, isso é uma hora. Não tem gente que nasceu de novo, está feito. Em português não tem isso. Você bebeu água, você pode beber de novo. No grego não tem isso. O tempo verbal, você bebeu, acabou, não se beber nunca mais. É um termo grego que não tem português. Você nasceu, acabou. Você telestai, você acabou. Você não nasce de novo, acabou, está fazido. Tá? Isso são nuances de grego, de exegese, mas vou explicar assim na cabeça. Justificação é uma declaração formal, forense,
uma solução de um caso jurídico entre um advogado e um juiz. Foi Paulo que usou isso. Paulo não tem bonito, sabia isso. Não é que se fazia justificação, era assim. Então, essa dívida que era minha, Deus imputou ao filho. Você vai ver essa palavra imputar no comigo? Imputar de colocar dele. Deus imputou essa dívida ao filho. Ou seja, ele assumiu a minha dívida. Eu vou dizer mais, ele se tornou a minha dívida. Viram? Jesus nunca pegou, ele se tornou pecado. Olha isso. Nunca pegou, mas ele se tornou. Essa situação se chama justificação. Ele não se chegou lá, tá ali o cara, tá ali. Não. Aquela dívida não era só chegar diante do juiz, ele assumir a dívida diante do juiz. Por isso que ele disse, pai, por que me desamparaste? É claro que tinha que desamparar. Como que Deus vai conviver com aquele ser que nunca pecou, mas era o próprio pecado encarnado? O próprio. Ele se tornou o próprio pecado. Por isso que ele pôde pagar a minha dívida. Agora, por que só ele podia me justificar? Aí os presbiterianos você quer ver muito suficiente para tudo. É quase uma regra. Os presbiterianos, muito suficiente. É muito suficiente, Salvador. Mas não é ser muito suficiente. Não, é isso aqui. Deus desflechou a ira dele, que era sobre mim, ele desflechou sobre o seu filho. Eu pediria para Deus, eu pediria. O filho dele, o meu irmão, pagou a minha dívida, no sentido moral e espiritual. Aquela grana que eu devia, está pago. Eu não devo mais nada para Deus. Nada. Não devo nada. Não devo nada para o diabo, para o inferno, não devo nada para mim, não devo nada para a minha carne, não devo, porque está pago. Paulo Romanos, ele fala sobre isso. A ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor. A única coisa que a gente deve, não só a Deus, mas ao mundo inteiro, aos animais, à planta, ao Deus, ao homem, qualquer coisa, a gente tirar tudo. A única coisa que nós devemos é o amor. Só. Não existe a final lá, né? Ninguém deve se fazer com exceto o amor. Naquela parte final do aconselhamento, acho que 14 ou 15. Onde que está isso aí? Abre para mim o presbiteriano. Olha no Google aí. Exceto o amor romano. Muito bem. Baixando aí, ele fala e eu vou colocar lá. Acharam? Sobre o amor. Romanos 3. Que a nossa dívida é o amor. 15. Aí lá no final. Nós devemos. Exceto o amor. Bíblia Romanos. Quando a chave fala. Então, justificação é um ato pelo qual Jesus Cristo paga a minha dívida. Como ele paga? Assumindo a minha dívida. Assumindo. Eu sou o devedor. Nunca vi nada de ninguém, mas eu sou o devedor. E como eu devedor, diante desse juiz eu posso pagar. Por que ele podia ser o devedor? Porque ele era um homem perfeito. Somente se um homem imperfeito que Adão me levou à queda, somente um homem perfeito poderia pagar a minha queda. Por isso que tinha que ser o Deus homem. Como ele pode pagar, me perdoa, sendo que ele não é Deus? Se ele fosse só filho, olha a palavra, gente. Se ele fosse só filho, ele não podia me perdoar. Pastor, Romanos 13, 13, 8? Romanos 13, 8. Está ninguém pegando. Estou falando? Ninguém devendo, coisa alguma, exceto o amor, o que por na pena e o aos outros.
Isso aí. Então nós não devemos mais nada para Deus. Então eu estou falando sobre a ordem da salvação. Se vocês guardarem isso, vocês vão entender realmente claramente. Se vocês guardarem, pegando vocês 40 anos de estudo, se vocês entenderem isso, entenderem a vida inteira. Simplesmente com esse desenho aqui, muito normal. Então, justificação é o ato pelo qual Deus me. Agora a palavra, outra coisa aí, justificação. É o ato pelo qual Deus me coloca em letra garrafal, caixa alta. Me declara justo. Olha a palavra. É o ato pelo qual Deus me declara. Por que declara? Porque eu não sou. Olha que coisa esquisita. Ele me declara, uma declaração por isso. Ele diz: eu declaro o Felipe santo. Ele fez, tá difícil, né? Ele fez isso por causa Ele fez isso por causa da obra de Cristo. Sabe aquele cara que nasceu todo torto? Jesus deu um pouco de vista divino, em certo lugar. A palavra justificação vem de retidão. Quem sabe que a palavra prumo, consultor, prumo, vem ali, tanto no Antigo Testamento, no hebraico, quanto no grego, a palavra é prumo. Deus me apruma. Ele me vê assim. Não tem problema, mas moço, se uma mulher muito feia, se você for petista, não fica triste comigo, chama Miserundinha. E tinha uma mulher muito bonita chamada Bruna Bruneiro. É como se você pegasse um monte da Luísa Bruneiro e colocasse Nerondina. Mas só que jogaram a Nerondina, depois de 10 anos, Nerondina estava feia do mesmo jeito, porque não mudou dentro. Deu para entender? A justiça de Deus não é só fora, os fariseus. A justiça de Deus não é só fora, a mulher bonita de fora, ou a linda de fora. A justiça de Deus é interno. Daí o sermão do monte eu estou pegando muito. Então, é o mundo pelo qual Deus me declara Luísa Bruneiro. Tipo assim, né? Então, é um modo como Deus me enxerga agora através de quem? Do Filho. Do Filho. Se ele fosse só o Filho de Deus, ele não poderia fazer isso. Porque ele poderia determinar. Não morrer pelo homem. Adão morreu, eu morri em Adão, agora eu tive um filho de Adão. Por isso que esse Deus Filho, ele é perfeito. Ele é perfeito, porque ele é absolutamente Deus e absolutamente homem. Aí é problema. Se você tornar você não sou eu, vamos supor que ninguém pegar só você. Você causaria um estrago, Deus. Sou eu, causaria um estrago. E Deus está vendo sobre si. Ele nunca se tornou, ele não pecado encarnado. Justificação é o ato pelo qual Deus me declara. É a palavra justa. Não sou originalmente justo. Eu sou declarado no fórum. É como se você tivesse uma dívida, como eu melhor, tem uma dívida, você vai lá e paga no banco. Aí o cara vai assim, ô Cícero, tu não paga o dívida. Mas eu não paguei nada, mas tá pago. Você não deve mais nada. Mas eu não paguei. Você não deve. É nem saber quem pagou, Então, quando Deus olha aquele processo massivo de Deus, milhares de almas, ele vai dizer: eu sou justificado como? Pela igreja, pela reza, pela fé. Justificados, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus, por meio de quem? De Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Porque havia uma contenda, não do homem com Deus. Primeiro, uma contenda de Deus com o homem.
tá? Pecado não é quando você comete pecado, é o estado de pecado. Uma criancinha só não peca porque ela não pode fazer isso. Se der uma chance, ela perde. Lá no meio do caminho. Pastor, mas esse pecado também não seria onde não negas, mas estamos. Não seria a morte, mas a separação. Separação não pode, né? Então, se eu tenho o pecado original que gera o quê? Pecados. Paulo fala no primeiro ciclo singular, pecado é um estado. Depois ele começa a pecar os pecados, porque quem gera os pecados é o pecado. Então, quando Deus me livre de tudo, tanto do pecado, quanto do estado, quanto dos meus pecados da minha prática. Seria eu confessar que eu vou embora, Sim. Aí eu vou entrar na parte do homem, tá? Eu estou só em Deus, hein? Você viu que está falando? Está certo, você está cruzando ali. Deus e o homem. Eu estou falando só de Deus agora, então eu vou chegar no homem. Tá? Chego lá. Mas é isso aí mesmo, tá? Então eu estou olhando que a salvação acontece primeiro em Deus. O homem não tem nada a ver com a eleição. Nada a ver. O homem não. O problema é de Deus. O homem não tem nada a ver com a justificação. Isso é um problema do advogado, do juiz, que tem que receber no tribunal. Eu tenho testemunhas de acusação terrível. A minha mente está lá com testemunho de acusação. Satanás está lá com testemunho de acusação. A minha carne está lá com testemunho de acusação. A lei está lá como prova de que eu sou desgraçado. Como é que sai dessas testemunhas? Amor. Amor. Aí Paulo diz, irmãos, quem poderá nos separar da vida de Deus? Então, Romanos 9. Então, a justificação é um ato pelo qual Deus declara o pecador, o endividado, livre através de alguém que pagou por ele. 1 João 2,1. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, a verdade não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é justo para nos perdoar os pecados e por isso nos purificar de toda injustiça. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se pecarmos, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Qual que é o único justo na terra? Ele. Abraão não foi, Davi não foi, Maria, querida Maria, não foi. Ele é o justo. Como diz Paulo, Jesus Cristo, justiça nossa. Agora eu, agora você Jesus Cristo é justiça. Ele é você. Eu não tenho justiça. É dele. Os fariseus queriam alcançar a justiça, cumprindo a lei, se lascaram. Aqui Paulo vai dizer no capítulo 2. No capítulo 1 diz: os gentios que não tinham lei se lascaram. Os judeus que eram religiosos se lascaram, porque todos pecaram e carecem desse valor. Então, quase matou. Eleição e justificação. Isso é um ato de Deus para a salvação. Agora, onde que o homem entra? Agora vamos começar comigo. Primeiro passo da ordem da salvação chama-se regeneração. Se eu não terminar a aula hoje, não tem problema, tá, gente? Isso é importante demais. Regeneração. Cara, aquele cara não pegou, não batia na mulher, se regenerou. Não bebe mais, vive bem com a mulher. Regeneração social. A regeneração de Deus ao ser próprio Deus do homem é a capacidade que o homem não tem, a capacidade que Deus dá ao homem de entender no coração que é ser salvo, entender no coração quem é Jesus, entender no coração o que é aquilo. Sem a regeneração, jamais ele entende. Eu sou uma pessoa que gosto muito de carne, muito, e eu morri. Estou aqui em cima. Aí eu estou lá, presuntão lá. Aí o SAMU me leva para lá, você chega lá no hospital, você diz, você está tendo um domingo de tarde, você quer? Eu agora não.
coisa que eu mais gosto na vida é picanha. Mas picanha é comida de gente viva, não é comida de gente morta. Como que eu posso entender aquela doideira da cruz se eu não tiver uma capacitação espiritual dada por Deus para que eu possa entender a salvação? Porque intelectualmente, qualquer pessoa entende, uma pessoa, uma criança ou uma universidade, você fala para ele de Jesus, essa história dessa vida comigo, não tem interferência nenhuma na alma dele, nenhum, absolutamente nenhum. Por quê? Porque ele é morto. Efésios capítulo 2, versículo 1: vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 9:2. Então, mas se você tivesse a capacidade de me ressuscitar e me convidasse, eu ia desesperar, eu estou com fome, estava com 24 horas na cabeça gelada lá. Eu ia correr na sua casa, arrebentar de comer carne, 800 gramas de picanha, e mais o Paraná maltado, e um monte de coisa assim. Não. A regeneração é um ato livre. A soberania de Deus, habilitando o coração do pecador a entender a obra da salvação. Mas você entende, é a capacidade de Deus ao homem de entender a obra da salvação. E mais, e se entregar àquilo. Então, o pecador, quando ele é regenerado, agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele não sabe que está sendo regenerado. O pecador não sabe. Ele só sabe quando ele toma o quê? Consciência. Aí sim. Como é que eu li esse texto da Bíblia? Quantos anos? Meu, como eu não enxerguei. Como eu não vi. Tinha um amigo lá que falava para mim, agora, 30 anos depois eu entendi. Gente, que coisa maravilhosa. Do seminário Carlos, um grande pastor, ele foi para o seminário sem ser convertido, ele entendeu isso tudo. E um dia, numa madrugada, no primeiro ano, ele deu a Bíblia entendendo isso. Isso é o conjunto para todo mundo na minha classe. É verdade, ele ficou encantado porque ele descobriu lá no seminário. Ele se salvou. É igual a gente agora. É igual a gente. Um pouco aqui, ó. Tem uns espertinhos que ficam dentro do ano. Causando heresia, você não vai para o céu, você não vai ser regenerado. Você é o principal tabu. Você é o principal. Ele vai junto com ele. O que é regeneração? Eu estou falando sobre a ordem da história, como a mulher. Na casa dele, plano histórico, olhando a história, tá? Para Deus é uma coisa só, gente. Santa Maria. Para Deus é uma coisa só. Salvação. Nós estamos vendo como Deus trabalha no coração do homem. Regeneração é a capacitação dada pelo Espírito Santo no coração do homem para que ele entenda espiritualmente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para que ele entenda espiritualmente o derramamento do sangue de Jesus na cruz. Entendeu o que é regeneração? Não tem nada a ver com parar de beber, parar de fumar. Isso é outra coisa. Regeneração não tem nada a ver com salvação. Aí o cara está lá, nem sabe. Ele está dentro da Bíblia, diz uma coisa esquisita. Você pode ser começado a regenerar agora e entender isso com 50 anos. O Espírito Santo pode trabalhar no coração da pessoa. Ele é soberano. Regeneração é um trabalho do Espírito. O Deus Espírito, não o Deus Filho, nem o Deus Pai. Regeneração é a obra do Deus Espírito. E se ele pode trabalhar, começa a trabalhar com você agora, e te levar à conversão, porque ele é soberano na sua vida, na sua escolha, assim como os peregrinos creem, daqui a 15 anos você entende. Ô Felipe, é todo tempo, meu. Agora. O que é isso? Isso é mais importante dele. A regeneração não é, não precisa
A regeneração não precisa ser um ato definitivo. Um ato definitivo pode ser sexual. Pode ser. Vocês acham que Paulo lá converteu no caminho da Damasco? Você não acha que Paulo estava sentindo uma pressão do evangelho no coração dele? Quando ele permite que Estevão, ele segura a capa do Estevão e manda apedrejar a missão do nome de Deus, você acha que aquilo estava pressionando o coração dele? Você acha que aquilo estava rebelando o coração dele? Como é que esses cristãos são assim? Eu vi aquele homem ser apedrejado, eu vi o povo dele brilhante, o povo de anjo. Vocês acham que isso não pressionou o coração dele? Ele é o único vencedor de orgulhos, nunca encontrou paz no mundo. O pastor, seria então uma preparação para a salvação do homem, não o resultado da salvação? Não, a preparação. O resultado é a salvação. É o contrário. É o contrário. Muito bem. Seu presidente amigo. O resultado é a salvação. Porque normalmente a gente pensa que a regeneração é um resultado da salvação. Não, mas a regeneração é uma preparação para que o homem Qual é o seja... resultado da regeneração? A salvação. Qual é o resultado da salvação? Santificação. Gente, eu estou humano. Eu faço assim. Esse é um modo que a gente vai orar. O que entender essa cabeça? Esses dois neurônios que eu tenho só na cabeça, dois, o tipo é. Eu tenho que mandar minha pérola. Tá? Eu estou com 60 anos, primeira vez que eu estou nessa situação. Eu sou o devedor, Deus é o juiz e Jesus é o advogado. O juiz é o pai. Então, Vai Deus. te ferrar. O cara não passa nada. Quando Jesus Chega lá no tribunal, Ele ele não vai vai saber de nada. Você não vai saber de nada. Ele vai lá e vamos acertar a história dele. Daquele cara lá, é ele mesmo. Tá, tudo isso é em função do pecado original. Sim, claro. E depois os outros pecados também. Não é só o Se eu original. faço vivo andando por aí, é problema meu. Né? Isso vai ser, mas eu vi de lado. Tá, mas tudo isso que Jesus fez foi em função do pecado original. Não, os pecados. Porque quem me condena não é o pecado original, meus pecados. O pecado original que produz pecados. Se tirar o seu pecado original, em absoluto, você não peca mais. É igual você está na... É a natureza nossa, é igual né? você está na sua casa, ele vai entender. Você tem, na sua casa, eu cheguei lá e falei, cara, cheio de teia de aranha na sua casa. Ô pastor, eu vou tirar. Toda semana eu vou lá, de novo. Você fala, entendeu? Não adianta, eu vou produzir, mesmo. Não é causa. Meu pecado original ainda produz pecado em mim. Ele não me condena, ó. Ele não me condena mais, mas ele tem força sobre mim. Os meus pecados, que não são originais, não me condenam. Eu não estou livre da presença do pecado, eu estou livre da condenação do pecado. Presta atenção, gente, eu não estou livre da presença do pecado, eu estou livre da condenação do pecado. Eu não estou livre do poder do pecado, eu estou livre da condenação do pecado. Comigo, presta atenção. Se eu falar que eu estou livre da presença do pecado, não vem mais de mim, eu não me condeno mais. Nem original, nem Paraguai, nem o original, nem o Paraguai, nada me condena. É só em Cristo. Tá? Acabou. Terminando a minha aula. Quando a pessoa. Perdão, você falou que acabou. Quando a pessoa tem consciência da regeneração, o próprio passo da regeneração. Agora sim, aquilo que estava aqui desceu para cá. Isso aqui não resolve só. Ele veio para aqui, lógico, mas se não descer, não resolve. Se não cair aqui, não resolve. O que é a salvação? A consciência espiritual de que esse ato de Cristo me libertou. Não só a consciência, mas a confiança. Consciência e confiança. Confiança é uma entrega, é uma rendição, é um surrender day, o dia da rendição, o dia que você se rende àquilo que Jesus fez na cruz. A salvação é a consciência espiritual, é a confiança espiritual do que aquilo que Cristo fez para mim.
Como que fica a consciência se eu fiz uma coisa quando eu era novo e hoje eu não faria? E minha consciência me incomoda a vida toda. Peraí, Sim, você me incomoda. vai no analista chamado Xixi. Eu estou esperando a consulta. Né? Esse é problema psicológico, não é problema espiritual não. Tá. Cuidado para a gente não psicologizar a Bíblia nem espiritualizar o pecado. Senão a gente vai ficar, vai lá o Edmar Macedo, você sabe, acabou, não é? Procura um analista. Isso é outra coisa. Então a salvação é consciência. E a entrega, vai Gabi, lá resolver isso, entrega aquele ato no seu lugar. Mas isso você tem certeza? Você é uma pessoa que raciocina, ele escuta fora disso. É outra instância. Tem nada a ver com psicologia, é outro. É outro conhecimento. É bom você, se eu dissesse, você tem filho? Quantos filhos você tem? Tá, você tem quantos filhos? Não. Quanto você tem? Ela você não sabe. Ela não sabe dimensionar. Porque isso é uma verdade dela, mas num outro campo. Isso é verdade, né? Eu não sei dimensionar. Como se você ser uma não sei se não dá para mensurar assim. Pastor, você não está meu burro. Eu estou falando de outra coisa. Então tem conhecimentos, não só conhecimento técnico, científico, mas outros tipos de conhecimento. Você fora desse campo passional, desse campo emocional. E o conhecimento emocional também é um conhecimento, que não é nem sempre intelectual. Por exemplo, você tem muitas coisas, aí Gabi, ó, você tem muitas coisas que você não sabe, que sabe. Não é psicólogo? Só com o tempo que isso vai aparecendo. Cara, é mesmo, quando eu tinha um ano, meu pai me deu um chute na bunda. Vou, eu não lembro. Coisas que você não sabe que sabe. Isso é um outro tipo de conhecimento. Não tem nada a ver com tomadoria ou doçuria, não tem nada a ver. Pode tomadoria ou vontade, isso funciona. Pode tomadoria ou vontade, isso é pecado lá da sua infância, da adolescência, funciona. Pode tomadoria ou vontade. Agora, perdão é perdão, é uma coisa. Agora, a questão emocional que está presa, tem que ir por outro caminho, por outra ciência, por outra via de conhecimento, como o caso de escolas, nesse caso. Isso? Muito bem. Vou deixar aqui, não vou apagar. Não vou apagar. Semana que vem, nós vamos continuar no mesmo canal, no mesmo hora, no mesmo bastante. Tá? Nós vamos continuar. Deus abençoe vocês, uma paz em Cristo. Vou pregar o ensino.